quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Quão formoso és, Rei do Universo,
tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. O livro de Cântico dos Cânticos é muito bonito, irmãos, e eu queria ter a oportunidade de compartilhar aí com vocês. Nós temos ao longo das últimas semanas falado sobre os livros de sabedoria nos fins de semana, e por essa razão eu achei que valia a pena a gente dar uma olhadinha nesse livro. De fato, ele ainda não é um livro da leitura nesse momento, mas já está chegando no momento que a gente vai lê-lo, e eu queria ter a chance de compartilhar com os irmãos mesmo o que esse livro afirma, porque eu acho que é bem especial. Então eu quero te convidar a abrir aí em Cântico dos Cânticos 6, a gente vai ler os versos de 1 a 3. Então você vai abrindo aí na sua casa. É um texto de Salomão, e onde ele nos dá a oportunidade de pensar algumas coisas sobre o relacionamento entre um homem e uma mulher, mas vai muito além disso. E é nessa ótica que eu quero discutir com os irmãos. Então vamos lá? Cântico dos Cânticos 6, 1, 3, eu vou ler aqui. Coro. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? E o buscaremos contigo. Esposa, o meu amado desceu ao seu jardim, aos cativeiros de bálsamo, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre as ovelhas. Muito bem. Eu queria, como disse, discutir um pouquinho esse livro, porque eu acho que ele tem uma mensagem especial e a gente perde ela de vista um pouco. A gente às vezes tem a sensação de que ela é algo difícil, e de fato é um livro de poesia, e como eu comentei certa vez com os irmãos, poesia é um texto mais complicado de ler realmente, mas para além disso ele ainda tem a questão de ser sobre um relacionamento entre homem e mulher. Então às vezes a gente pode sentir ele um pouco mais quente e ficar um pouco envergonhado do livro ou alguma coisa nesse sentido, mas ele também tem uma mensagem maravilhosa para nós, como a gente vê lá em Efésios, né, onde Paulo utiliza a metáfora do casamento para falar da relação de Cristo com a sua igreja. Aqui em Cânticos nós podemos perceber que dá para fazer a mesma metáfora, embora seja necessário lê-lo também do ponto de vista de uma relação entre homem e mulher, como está sendo proposto no livro. Como qualquer casamento, principalmente um casamento cristão, ele também pode ser observado do ponto de vista de duas pessoas se relacionando, e nesse caso de Cristo se relacionando com a sua igreja, com a sua noiva, com aquela que ele tanto amou e deu a sua vida por ela. Então, esse é o exercício que eu quero fazer com os irmãos, tentar visualizar aquilo que está sendo dito nos cânticos e como isso de alguma maneira dialoga com a forma como a gente se relaciona com Deus. Eu escolhi esse trecho e eu acho que para a gente discutir, a gente tem que pensar bem o contexto de Cânticos. Como eu disse antes, Cânticos foi escrito por Salomão, e ele aparentemente escreveu para uma moça que era de Sunem, e por essa razão ela é chamada de Sulamita, quem nasce em Sunem. E nesse sentido a gente começa a perceber que esses vão ser os personagens que vão falar. Como um poema, você tem que observar quem é que está falando. Para facilitar isso, muitas vezes nas nossas Bíblias, como eu li aqui, aparece lá, você sabe que quem está falando é a amada, ou seja, é a Sulamita, ou é o amado, ou seja, Salomão, ou ainda pode ser também o coro. O que vem a ser o coro? É meio que ou também conhecido como as filhas de Jerusalém, né? Ou seja, é meio que alguém de fora observando o casal, né? Um coro, um grupo de pessoas observando e respondendo às coisas que o casal está fazendo ao longo do Cântico dos Cânticos. Quando você lê o livro, você vai perceber que ele começa apresentando um poema sobre eles se conhecendo, eles se aproximando, ela tendo dificuldades, ela tendo um sonho que a assustou muito, e outras pequenas coisinhas que vão mostrando como é que o relacionamento deles foi se desenvolvendo. Em dado momento, a gente vai chegar no capítulo 5, e ali no 5 tem a preparação para o que a gente acabou de ler, afinal a gente está no 6, né? O que acontece no 5? Bom, o amado está vindo encontrá-la, está vindo na direção do quarto, mas o quarto já está trancado e ela está deitada, ou seja, ela estava preparada para dormir,
quando ele decidiu que queria passar a noite com ela, e principalmente ele chegou de algum lugar. A gente percebe que ele chegou de algum lugar porque é dito que ele está todo molhado ainda de orvalho, ou seja, ele estava vindo do campo, já era noite, ele estava vindo do campo, estava molhado e queria se juntar à sua esposa. E então ele bate a porta e ela diz: mas eu já tranquei a porta e já me lavei, se eu for até aí eu vou sujar os meus pés. Ela fala algo como quem diz: poxa, eu já estou deitado, não quero levantar. E isso é bem engraçado, porque quando a gente para para pensar na mensagem disso, você vai reparar que é uma coisa muito comum, né? Quantas vezes uma pessoa não fica cansada e, portanto, não quer levantar da cama, mas há alguma coisa atrapalhando? Acho que um dos casos mais interessantes é quando você tem uma lâmpada que você esqueceu de apagar. Você se prepara para dormir e então você finalmente percebe: puxa vida, esqueci aquela lâmpada acesa. E então você tem um pequeno embate mental para decidir: eu vou até lá e desligo ou dá para ficar essa noite acesa? Geralmente quem paga a conta de luz, ou seja, a pessoa responsável por pagar a conta de luz, geralmente é aquela que levanta e desliga. Se você não é responsável por pagar a conta de luz, muitas vezes você decide que não precisa, dá para ficar essa noite com a luz acesa. Seja como for, é difícil. E ela se viu numa situação em que ela não queria levantar. Mas, ao mesmo tempo, o texto dá a entender que há um erro nisso, porque era a oportunidade dela de estar junto com o amado. E em algum momento ela nota isso, e ela levanta correndo, e dessa vez ela vai até lá e abre a porta, mas nesse momento ele já foi embora. E o que vem depois é ela procurando por ele. E aí nós chegamos ao que nós lemos no capítulo 6, onde ela está procurando, ela está atordoada. E aí aqui eu faço a minha primeira consideração sobre esse texto. É o medo da separação, é o que a gente vê no verso 1. Ela está com medo de que talvez ele a deixe, talvez ele já não se importe mais com ela, talvez ele não queira mais vê-la. Esse medo vai se revelar infundado. Quando a gente continuar na leitura, a gente vai perceber que na realidade é um pouco aquele medo quase adolescente, né? Aquela paixão desenfreada, que quando você sente que pode ter feito algo errado, você pode ter perdido a pessoa para sempre. Talvez aqueles que são mais velhos já tenham esse sentimento como algo um pouco mais distante, mas é algo que a gente sempre pode ainda sentir um pouco ele. Sentir que de alguma maneira: será que se eu cometer esse erro, eu não posso perder para sempre? E esse é o medo que está sendo proposto aqui. Ela pensa que, como ela não abriu a porta no momento em que deveria abrir, talvez ele nunca mais a ame, talvez ele nunca mais a procure, talvez ele não mais a queira, talvez ele a mande embora. Esse é um medo, como eu disse, que vai se revelar infundado, mas é um medo que ela está sentindo. E então a gente prossegue na leitura, e as filhas de Jerusalém aqui falam, né? É bem interessante esse trecho, que ela está tão transtornada, que como se alguém de fora estivesse vendo o olhar perplexo dela e viesse perguntar: está tudo bem com você? Você precisa de alguma coisa? Você está se sentindo com algum problema? Está passando mal? E a pessoa chega e responde: eu estou procurando meu amado. É a resposta que ela dá. E então elas dizem: mas como ele é? Onde a gente pode encontrá-lo? Como a gente vai procurá-lo para você? Porque se você disser, a gente vai procurar. Você deve encontrá-lo. E então ela descreve, mas ela já descreve dizendo o que ela sabe. Ela sabe que o seu amado está trabalhando. Ele foi então para os seus jardins trabalhar. Ele foi colher lírios. Ele a chama de o seu lírio. Então ele traz flores para ela. Há também a menção da questão da maçaneta, de como ele perfuma a maçaneta para ela, o que é um gesto de carinho naquele contexto. Então tudo que está rodeando isso tem a ver com essa relação de profundo conhecimento, onde ela finalmente pode olhar para o amado e dizer: não, ele não a esqueceu. Ela conhece ele, ela sabe como ele age. Mas então a gente prossegue na leitura. E nós percebemos que, como eu disse, ela está pensando o quê? No trabalho duro dele, de como ele se esforça, de como ele faz o melhor por ela. Ele vai ao campo e tira o melhor do seu suor, como um marido deve fazer no sustento da sua casa. É claro que no nosso contexto atual, né, não é mais uma questão apenas de você pensar no marido sustentando a casa, mas ainda assim num contexto de liderança, num contexto daquilo que a Bíblia espera dele. A gente percebe que esse homem, que está apresentado aqui no Cântico dos Cânticos, está interessado em fazer o melhor que ele pode pela sua amada, em oferecer a ela o melhor do seu trabalho. E é isso que a gente vai ver sendo descrito aqui no texto, falando sobre o trabalho dele por ela. Por isso ela sabe que ele é trabalhador e que ele faz o melhor que ele pode, que ele se esforça da melhor maneira que ele puder.
Mas a gente prossegue a leitura e percebe que então ele, portanto, pode trazer presentes a ela. Ele está nos jardins, ele pode trazer lírios para ela. E como eu disse antes, é feita menção à ideia de que a maçaneta é perfumada para ela. Então, nós percebemos que de alguma maneira ele quer trazer presentes. Qual é o ponto que a gente visualiza nisso? Que ela estava com medo, em algum momento ela sentiu medo de que talvez ele já não a quisesse mais, talvez ele já não a amasse mais. Mas agora ela olha e percebe que ele não só continua amando, ela se arrependeu e correu até a porta. Não só ele continua amando-a, como ainda ele quer dar presentes a ela. Não é só uma questão de simplesmente, ok, né, vamos ficar bem então, fica aí no seu canto, eu fico no meu, mas está tudo certo. Não, ele quer ainda ter uma relação de intimidade com ela, ele quer estar com ela, e ele quer que ela ganhe presentes, que ela se sinta feliz, que ela tenha o melhor que ele puder dar a ela. Preste atenção nisso, porque esses presentes dizem algo de poderoso do que a gente pode tirar do Cântico dos Cânticos. Finalmente, eu quero chegar ao versículo 3, onde nós temos uma das declarações mais fortes, talvez seja a frase mais bonita do livro de Cântico dos Cânticos, né? Disputa ali com o texto que diz: as muitas águas não podem afogá-lo, né? As pessoas geralmente gostam desses dois, que é a observação de que quando ela diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Nós vivemos num país que tristemente passou por um período de escravidão, e é interessante. O que é escravidão? A escravidão é a ideia de que alguém, por uma loucura que só o ser humano em pecado pode inventar, pode simplesmente pertencer a alguém como se fosse um objeto. Então uma pessoa é feita como se fosse coisa, ela pertence a alguém, você a trata como se ela fosse mesmo um objeto, como se ela estivesse na sua mão para você fazer o que quiser com ela. Isso é terrível de errado. Mas e se eu dissesse que nesse texto nós temos algo parecido? Nós temos a ideia de que alguém pertence a alguém, e isso também não é terrível? Talvez como uma resposta a isso, hoje nós vemos tantas pessoas querendo afirmar a sua liberdade, dizendo que elas não precisam se comprometer com ninguém. E, portanto, eu não quero me casar, eu não quero me relacionar com as pessoas, eu não quero ficar preso à minha família, eu quero viajar pelo mundo e não me relacionar com os outros. Nada de errado nisso. Você tem todo o direito de viajar, de se relacionar e, muitas vezes, de tomar decisões sobre o que faz com a sua vida. A questão que eu quero propor aqui é: compromisso, estar ligado a alguém, é parte importantíssima do relacionamento cristão. Tanto do relacionamento cristão entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher, quanto também dos relacionamentos em geral. Nós nos ligamos uns aos outros porque somos irmãos em Cristo. E ainda, no nível ainda mais profundo, na relação com Deus. E então aqui nós encontramos a afirmação da Sulamita: eu sou do meu amado é meu. Qual é a resposta para a escravidão? Geralmente a gente imagina que a resposta para a escravidão seja essa liberdade onde ninguém se liga a ninguém, mas essa não é a solução ainda, porque o ser humano foi feito para estar ligado. Como disse um pastor em inglês chamado John Donne, que também era poeta, ele disse: homem algum é uma ilha. Nós estamos ligados, nós fazemos parte uns dos outros, você não tem como viver sozinho. E portanto, se nós precisamos estar conectados uns aos outros, aí nós encontramos essa frase e essa colocação da Sulamita, como ela é poderosa. O problema é que muitas vezes nós pensamos nas pessoas como se elas fossem objetos, e pensamos nelas como se alguém simplesmente pertencesse a mim e eu não tivesse qualquer compromisso com esse alguém, mas só a pessoa me pertence. Mas não é isso que ela disse aqui. Ela disse: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ela pertence a ele, ela é a esposa dele, ele pode chamá-la de minha esposa. Mas do outro lado, ela também pode, com toda a força e com toda a razão do mundo, dizer que ele é o esposo dela. Ela pode chamá-lo de meu esposo. E aí aqui o círculo faz sentido, porque um pertence ao outro. Ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz, diria Renato Russo na música Eduardo e Mônica. Bom, então agora a gente pode pensar um pouco na doutrina. E aí o primeiro passo para a gente pensar na doutrina é a gente entender o que o Cântico dos Cânticos é, nesse nível mais alto que eu falei antes. Do que o livro está falando? A gente pode pensar nesse esquema de casal, mas ele vai além disso. E geralmente, ao longo da história da igreja, os pastores o leram para dizer: olha, nós encontramos aqui também a relação de Cristo com a sua igreja. E onde a gente vai ver isso? Bom, o primeiro ponto que a gente pode pensar disso é que
O trabalho é necessário no relacionamento. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós precisamos nos esforçar. Ele, antes de tudo, se esforçou por nós, porque Deus dá prova de seu amor por nós, pois quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, antes que houvesse qualquer amor da nossa parte, Deus já nos amava e entregou o seu Filho para morrer por nós, para que então nós pudéssemos estar ligados a Cristo. Dessa maneira, Deus já se esforçou por nós. E, uma vez que nós nos entregamos a Ele e decidimos que de fato nós o amávamos de volta, aí nós também nos esforçamos por Ele. É por essa razão que nós, por exemplo, muitas vezes dizemos: poxa, mas eu não estou com vontade de orar. Eu entendo que você não está com vontade de orar. Ainda assim, ore. Quando estiver com vontade de orar, ore. Quando não estiver com vontade de orar, ore a si mesmo. Ore a si mesmo. Tente encontrar um momento do seu dia para estar em oração, porque isso faz parte da vida dos crentes. Ora, muitas vezes você vai se encontrar em momentos que você diz: eu não quero ler a Bíblia. Quando você quiser ler a Bíblia, leia a Bíblia. E quando você não quiser ler a Bíblia, leia a Bíblia a si mesmo. Encontre um tempo para lê-la. Se esforce para que este relacionamento exista, através do fato de que você fala com Deus e através da palavra dele, ele fala com você. Eu sei que não é todos os dias que você tem vontade de fazê-lo, mas é todos os dias que você precisa se relacionar com o nosso Deus, se você de fato se entende como alguém que está ligado a Cristo. Por isso nós somos chamados a de fato nos colocar nesse relacionamento e nos esforçar por ele, trabalhar duro por ele, como aquele homem trabalhava pela sua esposa. Ainda, nós cometemos erros. E é interessante porque, como eu falei antes, essa paixão faz parte da nossa resposta quando a gente comete esses erros. Quantas vezes você não comete algum erro e então pensa: será que Deus ainda vai querer falar comigo? Será que se eu me colocar em oração, o seu Espírito estará comigo? Ou será que Ele não me abandonou? E em parte esse medo é bom. Assim como esse medo trabalhou no coração da Sulamita, para que ela corresse até a porta, para que ela dissesse: olha, eu me arrependi, eu não quero te perder. E para que ela pudesse então reparar no que o seu amado fazia por ela. Ou seja, assim também nós corremos até Ele quando nós notamos que pecamos. Quando o nosso pecado, então, nós sentimos que ele de alguma maneira enfurece a Deus, e todos os nossos pecados o enfurecem, mas nenhum deles separa os seus amados dele. Aqueles que estão em Cristo, de fato, às vezes se afastam um pouco, mas ele nunca deixa de amá-los e nunca deixa de estar disposto a eles. Assim sendo, sempre que eles o buscam, eles o encontrarão. Entretanto, às vezes o nosso erro nos faz sentir mal e sentir esse medo, que de alguma maneira é bom, porque ele nos faz lembrar que nós precisamos todos os dias estar lutando para ser um pouco melhores, para não mais cometer os mesmos erros diante de Deus. E o que vem disso? Vem disso os presentes, porque ele nos presenteia, ele nos dá coisas, ele de repente decide então que nós vamos encontrar em sua palavra uma afirmação de afeto, onde ele diz o quanto ele te ama. Ora, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é Jesus respondendo a Nicodemos, mas está lá para todos nós lermos e sabermos que Deus está nos dizendo o quanto Ele nos ama. Ele nos amou tão profundamente que foi capaz de dar o seu próprio Filho por nós. Isso é uma afirmação de amor. Eu venci os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Olha, eu sei que vocês estão assustados e cometeram erros, e vocês serão punidos por eles, mas em momento algum pensem que eu não tenho pensamentos de paz para vocês, de amor por vocês. Todas essas afirmações que Deus faz sobre nós ao longo da Escritura são demonstrações desses presentes, desse amor profundo e desse desejo grande que Ele tem por nós, por nos transformar segundo a sua boa vontade, segundo a sua imagem, e mais nós nos tornemos parecidos com Cristo. Esses são os presentes. Ora, e o maior dos presentes já foi dado na cruz, e será confirmado quando nós, no final de tudo, recebemos o nosso lugar na Nova Jerusalém. Então tenha a convicção de que Ele está nos enchendo de presentes, como diziam alguns irmãos do passado, e Herman Bavinck, que observa num de seus livros. Ora, o que Cristo fez na cruz conquistou para nós um tesouro de presentes para os crentes. Confie nisso. Deus tem muitos presentes para nós. Eu não estou falando tão somente de conquistas materiais que talvez venham, talvez não venham, mas eu estou falando da convicção de que nós somos tão amados que mais ou mais nós nos sintamos sob esse amor.
e sendo presenteados, talvez com a santidade que nós tanto oramos para ter, e Ele mais e mais então vai limpando o nosso coração e arrancando determinados pecados de nós, talvez com a alegria que às vezes você não está sentindo, com o consolo no momento de dor. Todas essas coisas têm sido dadas, confie nele, Ele tem nos dado, são os presentes dele, e ao mesmo tempo não desperdice os seus momentos de medo, porque você cometeu um erro, não para ficar pensando para sempre, talvez Ele nunca mais me ame, mas sim para que esse medo que você sentiu te incentive a melhorar, e então depois você se lembre, Ele continua te amando e nunca vai deixar de te amar. Finalmente, a pergunta final que a gente tem que fazer é: a quem você pertence? Você está disposto a ter toda a sua vida nas mãos de Deus? Porque eu disse antes, e é fato, que nessa relação uns com os outros só faz sentido se nós de fato pertencemos a alguém e Ele também nos pertence. E Deus disse isso sobre nós. Moisés fala em Êxodo, e nós vemos também em Jeremias: olha, e eles serão meu povo, e eu lhes serei seu Deus. Cristo mesmo disse que seria o nosso noivo, e nós seríamos sua noiva. É uma relação direta, onde nós estamos de fato sendo dele, e também tendo a ele. Nunca do ponto de vista de que ele tenha perdido, portanto, sua autoridade sobre nós, porque ele é o esposo, ele é aquele que governa, e portanto, ele demonstra a sua autoridade na nossa vida, e portanto, quando Cristo fala, nós obedecemos. A ideia aqui não é de uma obediência cega, mas no sentido da relação conjugal, mas na relação com Cristo é uma obediência completamente cega, porque nós sabemos que Ele sabe o que é melhor e fazemos o que Ele espera. Ele nunca perde a sua autoridade, de maneira nenhuma, mas ao mesmo tempo, veja que maravilhoso, Ele nos chama para dizer que Ele também se fará nosso. Ele é o nosso Cristo, Ele é nosso. Alegre-se, porque Cristo se deu por nós. Ele foi crucificado, e Ele não foi crucificado em nenhum momento porque César Augusto quis, porque Pilatos quis, porque Judas o traiu, tão somente, mas muito além disso, aconteceu porque, como Ele mesmo disse, a minha vida eu a dou. Ele se deu a nós, e é quando Ele se dá a nós que nós temos a oportunidade de também nos darmos a Ele e pertencer a Ele. Alegre-se, alegre-se, e então sinta-se pertencer a Ele, pois quando nós sentimos que pertencemos a Ele, e quando nós percebermos o que Ele fez por nós e todos os presentes que a sua cruz conquistou para nós, que alguns nós já conseguimos começar a vislumbrar e ainda veremos muito mais na eternidade, então de fato nós vamos desfalecer, nós vamos derreter de paixão por tudo o que Cristo fez por nós. E é disso que Cânticos também está falando, sobre uma paixão tão desenfreada que acontece porque de repente nós percebemos que nós fomos muito amados. Então, meu irmão, se você tem dificuldade com algum pecado, eu sei que eu tenho com os meus, e sei que todos nós temos tido, que isso possa, de fato, no primeiro momento, gerar alguma tristeza, para que você olhe e diga: eu não queria enfurecer a esse que tanto me amou. Mas logo depois perceba que Ele ainda te ama, e seja isso uma força, não para que você continue praticando o pecado, mas para que você olhe e diga: eu quero alegrá-lo, eu quero fazer o meu melhor para Ele, sabendo que Ele já deu o seu melhor por você. E então conclua sabendo que não é apenas parte de você que vai estar nas mãos dEle, mas todo você estará nas mãos dEle. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Que todos nós possamos dizer isso na nossa relação com Deus. Eu queria ler algumas aplicações dessa mensagem para você. 1. Quando errar, esteja disposto a pedir perdão. 2. Faça tudo o que é necessário para que as suas relações se desenvolvam da maneira correta com Deus, com um futuro cônjuge e com as demais pessoas, ou com o atual cônjuge. Lembre-se sempre, Cristo quer te presentear, entregue-se a Ele, pois a sua aliança não morre. Leia Cânticos, é um livrinho curto e que tem muito a te ensinar. 5. Aceite que você precisa pertencer a Deus, e Ele a você. Entregue-se a Ele dessa forma e você viverá o amor
de uma forma que você nunca poderia imaginar. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o seu amor dura para sempre. Obrigado porque temos visto o amor que o Senhor tem demonstrado em nossas vidas e sabemos que ainda há muito mais por ser demonstrado. Senhor, que todos os meus irmãos aqui e eu mesmo possamos dizer de coração que nós pertencemos a Ti e que o Senhor é nosso Deus, é aquele a quem servimos, aquele a quem estamos ligados, e assim também estejamos dispostos a, sob Cristo, ser um com os nossos irmãos, amando-os e praticando as melhores coisas que o Teu presente na cruz nos deu. E então, quando algum dos meus irmãos sentir medo ou tristeza, que ele possa mais uma vez vislumbrar o quanto o Senhor o amou, e mediante o fato de que o Senhor o amou tanto, ele possa também perceber que o Senhor ainda o ama, mesmo que as coisas pareçam terríveis, e o Senhor sempre o amará, e ainda tem coisas maravilhosas reservadas para todos aqueles que te amam. Haja assim em nós e transforma os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.